Olá, sejam bem-vindos a mais um Pod LED da LEDvence, o poder da luz. Esse é mais um episódio do nosso podcast e hoje o nosso tema é iluminação pública. Vou apresentar para vocês agora os nossos convidados de hoje. Acá temos o Luciano Rosito, ele é engenheiro eletricista, especialista em iluminação pública e eficiência energética, coordenador da CE 03403, Luminárias e Acessórios, e coordenador do Comitê de Telegestão da ABCIP, diretor da BEG Brasil, empresa especializada em sistemas de controle de iluminação e automação predial. Olá, tudo bem, Rosito? Tudo bem, Paula. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui falando sobre esse tema. Prazer é nosso, um especialista aqui. Do outro lado, aí já da nossa empresa, Marcos Elert, formado em Engenharia Eletrônica com MBA executivo na ESPM e curso na Business School de Cornell. Marcos tem mais de 25 anos de experiência em iluminação. Hoje ele é gerente de produto de luminárias LED e sistemas inteligentes de iluminação da LEDvence para a América Latina. Oi, Marcos. Boa tarde, prazer estar com vocês aí para discutir um tema tão importante na nossa atualidade. Isso aí, iluminação pública para a gente é um tema quente que tem muitas novidades, pessoal. Então vamos começar aqui com o Rosito. Rosito, o que você vê assim, como está ocorrendo essa transição da iluminação tradicional para essas novas tecnologias no mercado de iluminação pública? Legal. Bom, principalmente nos últimos 10 anos no Brasil, até com o advento das PPPs e com outras iniciativas, com programas de eficiência energética, o avanço foi até bastante rápido, mais do que até que em outros países na Europa. E vem sendo feito isso em conjunto com uma mudança de cultura, com uma mudança que houve também nos municípios de assumirem a gestão da iluminação pública, com a transferência dos ativos a partir de 2014, então responsabilidade municipal, com a implantação de muitos municípios com recursos da COSIP e aí fazendo uma nova gestão da iluminação pública, aproveitando os benefícios do LED para fazer essa transição mais rapidamente. Então você está dizendo que essa ledificação está acontecendo rápido no Brasil? Está relativamente mais rápido que em outros países e também de uma maneira que é muito focado na eficiência energética, os municípios buscando cada vez mais eficiência, redução do consumo de energia, também aproveitando esse momento para transformar a iluminação da cidade, fazer cumprir as normas de projeto e melhorar a qualidade de vida das pessoas também. Que interessante, muito bem. Agora vamos ver do lado da indústria, Marcos Elert, que benefícios atualmente o portfólio da LEDvence traz para justamente vir de encontro com essas necessidades dessa nova gestão de iluminação pública? Legal, acho que um dos pontos muito importantes mencionado aqui pelo Rosito é a questão da eficiência energética, né? Se a gente olha os sistemas antigos de iluminação, muitas vezes utilizando lâmpadas tradicionais, a gente percebe que nem sempre o sistema, quando a gente fala o sistema, é o conjunto óptico, né, da luminária é tão eficiente ou garante uma distribuição luminosa muito efetiva. Então o LED ele acabou vindo somando a isso, então você vê que a maioria das luminárias que a gente tem hoje no mercado são produtos que utilizam LEDs, além do LED uma ótica de alta eficiência que permite você ter um aproveitamento melhor da luz. Ao longo desses últimos anos a gente percebe que a tecnologia LED também avançou tanto, permitindo cada vez aumentar a eficiência do produto e essa eficiência se traduz em economia de energia. Quer dizer, o que antes você tinha, por exemplo, um sistema tradicional consumindo uma determinada potência, hoje com LED você consegue reduzir essa potência, melhorar a eficiência da luminária, melhorar a distribuição da iluminação e, ao mesmo tempo, em outros casos que a gente vai mencionar hoje, né, é a questão dos sistemas de telegestão, né, que permitem hoje você poder também dimerizar luminárias, ou seja, poder controlar a luminosidade de acordo com a necessidade do dia. Então a gente percebe hoje que a grande maioria das novas aplicações, mesmo as prefeituras ou as PPPs utilizando luminárias de LED já solicitam que as luminárias estejam preparadas para ter esse tipo de controle. Mesmo que não seja implementado hoje, futuramente, se alguém quiser fazer algum tipo de controle ou dimerização, é possível de ser feito, né? Então a gente percebe que há uma preocupação sim de se utilizar uma tecnologia mais moderna, mais eficiente, mas ao mesmo tempo preparar esse parque que está sendo trocado numa velocidade bastante elevada aqui no Brasil, como o Rosito mencionou, para que futuramente possa ser adaptado a soluções aí mais integradas.
Perfeito. Então, já pegando esse gancho, Rosito, a gente viu então agora uma certa mudança, né? Já está esse processo da nova regulamentação da NBR 5101. Então, assim, o que principalmente essa nova mudança vem a trazer de benefícios? Explica um pouco para a gente assim o que muda no que a gente tinha no cenário atual. Legal, várias mudanças e muito em linha que o Marcos acabou de falar em relação à eficiência energética para a iluminação pública. O lumen por watt é bastante importante, mas como foi mencionado, a ótica da luminária, a distribuição fotométrica é tão importante quanto e deve caminhar em conjunto com a eficiência com o lumen por watt. Então, esse é um dos pontos que a norma trata. Mas a principal mudança, a mudança inicial é que a norma já muda o seu escopo. Ela não é mais de iluminação pública. Ela é de iluminação viária, pública e privada. Interessante. Então, isso já é interessante porque já amplia o escopo da norma e já muda muitas dúvidas que se tinha em relação se era aplicável ou não em condomínio, se era aplicável ou não. Agora é. Num estacionamento de um shopping center, agora é. Então, mudou o título, o escopo da norma. Iluminação viária para aplicação em ambientes públicos e privados. E a partir daí, várias modificações. Desde a forma de classificar as vias, que ficou um pouco mais complexa, mas levando em conta vários fatores, baseados em normas internacionais para fazer essa classificação. Mudou o conceito de V e P, de classe V para via e P para pedestre. Agora a gente tem uma classe C para áreas de conflito entre pedestres e motoristas, certo. M para tráfego motorizado e P para pedestres. E com critérios ampliados que qualificam mais o projeto de iluminação. Então levam em conta muito mais requisitos do que se levava antes. Ao mesmo tempo, ela fica um pouco mais complexa de se fazer o projeto, mas ao mesmo tempo ela trata de muito mais aspectos qualitativos do que quantitativos, como na versão anterior. E a partir disso se amplia capítulos como de poluição luminosa, buscando a redução da poluição luminosa, se introduz conceitos obrigatórios agora como TI, que diz respeito ao ofuscamento. Então a luminária tem que ter mais preocupação com isso. Se introduz uma classificação internacional chamada BUG, Backlight, Uplight e Glare, que diz respeito ao ofuscamento, a luz que vai para trás e a luz, o uplight, a luz que vai para cima. Então isso é avaliado. Entre outras classificações, eu diria que a iluminação adaptativa, que a gente vai falar também, que significa variar os níveis de iluminação, de que forma a norma permite isso, alinhado com a publicação, a portaria de telegestão, a portaria 221. Então já fecha aí um tripé que se tinha dúvidas sobre a aplicação de telegestão, a norma já permite, da iluminação adaptativa, e também critérios de densidade de energia e densidade de potência, que eu tenho dito sempre isso ultimamente, 2 meses, em 25 de março de 2024, que a norma foi publicada. Estudem densidade de energia e densidade de potência para fazer o projeto. Isso vai revolucionar a maneira que se avalia e que se faz projeto de iluminação. Que interessante. Eu me lembro também de se comentar a respeito de temperatura de cor, questão também ambiental e questão de insetos. Isso, comente um pouco mais a respeito disso, só para a gente... Esse foi um tema um pouco polêmico no final da norma e agora na aplicação, né? E eu sempre destaco os outros pontos antes, que eu acho que são mais relevantes. Claro. Mas se tem ainda hoje, né, 2 meses depois de publicada a norma, alguma dúvida sobre a aplicação real disso, em função de regulamentação que precisa ser ajustada, mas por que se definiu um índice máximo de temperatura de cor? A preocupação com a quantidade de espectro de luz azul que interfere na saúde das pessoas e no meio ambiente. Então se procurou seguir normativas internacionais, que às vezes são mais restritivas do que foi feito no Brasil, como no Chile, é uma política pública que restringe o percentual de luz azul como máximo para todos os ambientes, sendo que em áreas ambientais não permite mais do que 1% de componente de luz azul no espectro da luz, inclusive obriga a troca da iluminação dentro de no máximo 5 anos, e com alguns passos aí no meio. E no Brasil é diferente. O que se fez? No final da revisão da norma ainda se tinha dúvidas sobre isso, então se estabeleceu um limite de 2.700 Kelvin para as vias mais importantes, 3.000 Kelvin para a faixa de pedestre e 2.200 para as demais vias locais. Como um primeiro passo para futuramente, talvez já tenha uma comissão de luz azul dentro da comissão de revisão de normas para estabelecer critérios de percentuais máximos de emissão de luz azul.
Interessante. Isso me lembra um pouco sobre os critérios que a gente já trabalha na iluminação geral, da iluminação centrada no ser humano. Agora é a iluminação centrada nos seres vivos, porque já se fala também dos animais e tudo mais. Então, vamos agora vendo da ótica da indústria. Então, Elliot, como é que a revisão da norma e da portaria no Inmetro impacta diretamente no seu trabalho, no desenvolvimento desses produtos, para que eles venham atender essas novas necessidades da nossa regulamentação? Legal. Eu acho que um ponto mencionado aqui pelo Rosito é a questão a preocupação de ter níveis adequados de iluminação para diferentes tipos de vias, né? Antigamente a gente trabalhava talvez com luminárias mais genéricas, com fachos mais dispersos. Agora isso vai demandar, dependendo da aplicação do seu produto, óticas diferentes, curvas de iluminação diferentes, potências diferentes, ou seja, ampliar um pouco mais esse leque, né, de opções para que seja um projeto efetivo, né? Se analisa não somente, como ele mencionou, o nível de iluminação que você tem lá, mas o sistema como um todo, a densidade de potência, tudo isso. Então a gente tem que se preocupar em criar uma gama mais ampla, né, de soluções, logicamente sem deixar de desmerecer a questão do lumen por watt. E uma das discussões que está acontecendo agora, principalmente quando a gente fala de uma temperatura de cor um pouco mais quente, é justamente o quanto isso vai ser possível de ser obtido com os LEDs, porque a gente sabe que os LEDs chamados brancos, né, mais azuis, eles têm uma eficiência luminosa maior do que os LEDs com uma temperatura de cor mais baixa. Então o desafio nosso como indústria é, poxa, como eu posso garantir que os produtos que têm uma temperatura de cor mais baixa possam atingir o nível de eficiência que existe hoje, né? Se a gente pega hoje no mercado, grande maioria ainda das luminárias públicas que nós temos usam uma lâmpada a vapor de sódio, que é uma luz mais amarela. Né? Ele comentou de 2.200 Kelvin, a primeira coisa que me veio à cabeça, assim, né? Já entra nesse mérito aí diferente. Só que a reprodução de cor era completamente diferente. Então isso a gente já avançou. Já avançou com LED. Só que um LED com uma temperatura de cor próxima a uma lâmpada de sódio vai ter uma eficiência menor do que um LED branco. Então, qual é o desafio da indústria, não somente para nós, mas todo mundo que participa desse mercado? É criar um produto tão eficiente quanto, porque, na verdade, quando é feita uma troca da iluminação pública, também se faz uma análise do retorno desse investimento. Afinal de contas, o objetivo principal é reduzir o consumo de energia, né? Outra coisa, a própria manutenção. Então, a preocupação de ter produtos que têm uma vida mais longa, uma garantia também que se permita aí ter trocas, aí, não ter muitas trocas, né, de luminárias nesse segmento. Então são produtos hoje, a gente chama eletrônicos, né? No passado a gente trabalhava com produtos analógicos, o sistema era totalmente diferente. Hoje que a gente coloca um produto eletrônico no mercado, ele tem as suas limitações, você tem que se preocupar com isso, não é só questão de eficiência, tudo isso, mas um produto eletrônico que está aí ao tempo, está sujeito a intempéries, está sujeito a descarga atmosférica, tudo isso, eles podem se danificar. Então, os produtos têm que ter uma certa robustez, têm que ter proteção contra descargas, surtos, ou seja, tem que garantir que esse produto, mesmo sendo eletrônico, ele sobreviva durante muito tempo. Afinal de contas, é um investimento que está sendo feito para que haja um retorno lá na frente, né? Então, a preocupação nossa como empresa é justamente trazer ao mercado um produto que se adeque, né, a essa norma. Logicamente, hoje a gente já tem produtos aprovados dentro do Inmetro e do Procel. Sim. Mas com essa mudança agora na nova regulamentação, vai ter um tempo de adaptação do mercado, né, até dos fabricantes, da indústria, para poder, então, trazer esses produtos ao mercado e começar a oferecer nos nossos projetos para que haja essa transição. E, Rosito, a gente tem esse tempo, né, para desenvolver esses produtos. Sim, a norma ela entra em vigor a partir da data de publicação, então os novos projetos recomenda-se que sigam a norma e tem um tempo que o órgão regulamentador, o Inmetro, vai dar para a partir de uma revisão da portaria 62 para que possa se adequar. Então, existem algumas sugestões nessa fase de transição, né? Eu até, inclusive, sugeri que se fizesse como foi feito na portaria 111 durante a pandemia, de certificar por autodeclaração num primeiro momento, justamente para estimular o mercado a fazer isso. E eu não tenho dúvida que o mercado responde muito rápido. Então, a indústria responde isso muito rápido. É só ela dar condições da indústria fazer isso que vai responder muito rápido. Então, e o que eu vejo assim, né, a gente vive numa época fantástica. Desde a invenção da lâmpada elétrica, a gente vê nos últimos 10 anos, nunca se evoluiu tão rápido a iluminação, assim, num curto espaço de tempo. Então, a gente tem o privilégio de viver numa época que a gente está evoluindo tão rapidamente, tem que acompanhar novos conceitos, tem que aprender
como essa comissão de estudo aprendeu sobre melanopsina, sobre interferência no mosquito da luz azul, sobre interferência nas minhocas, sobre interferência da luz nas tartarugas, se preocupar com o meio ambiente. Isso é urgente, isso não é para amanhã, a gente não pode negligenciar isso. E eu não tenho dúvida que, se criando um ambiente regulatório propício, a indústria responde muito rápido, como respondeu nos últimos anos, estando muito à frente dos índices mínimos dos regulamentos. Então, hoje existe um regulamento que é de 2017, foi atualizado em 2022, que a indústria está quase o dobro do índice mínimo. Então, esse índice provavelmente vai ser ajustado, mas ao mesmo tempo, como o Elliot falou, a gente também tem que entender que vai reduzir um pouco o lumen por watt proporcionalmente se comparasse um com o outro, mas isso, em curto período de tempo, a indústria vai responder para entregar o mesmo ou mais lumen por watt com uma luz com menos espectro de densidade de potência na luz azul, mas preocupado com o meio ambiente, preocupado com a saúde das pessoas e, ao mesmo tempo, entregando altos índices de economia de energia, como já vem acontecendo agora. Que bacana. E eu vejo assim agora também, do lado da indústria, muita evolução com relação aos produtos também com painel fotovoltaico, com as baterias, que também estão cada vez mais melhorando a questão de economia, né? Até por uma questão óbvia de não precisar de energia elétrica. Então eu queria que você falasse um pouco também, existe espaço na iluminação não só pública, mas agora de toda com essa nova norma, da gente ter luminárias assim, para esse tipo de aplicação de vias públicas, em condomínios, em áreas externas, com módulos fotovoltaicos, baterias, assim, e que vantagens teria para a população e para o país esse tipo de evolução assim, tecnológica? Eu vejo esse mercado crescendo nos últimos 5 anos. A principal feira desse setor eu vim acompanhando, ela simplesmente dobrou, triplicou, quadruplicou de tamanho. E a gente vem vendo esse mercado crescer cada vez mais, agora com algumas regulamentações também, mas não deve deixar de crescer. Então é importante, hoje já tem, com o advento das PPPs que eu citei antes, PPP se chama Parceria Público-Privada, já tem algumas cidades que estão fazendo parcerias público-privadas de cidades inteligentes, onde entra toda essa questão do aproveitamento da geração de energia através da luz solar. Então, os painéis entrando como parte também da geração dentro de uma parceria público-privada de cidades inteligentes. Que legal. De certa forma, também economizando com investimentos que se fariam em infraestrutura que não vai precisar, utilizando iluminação autônoma ou compensando isso na rede. Então, vem crescendo bastante essa aplicação. Os produtos vêm aumentando qualidade, eficiência, vêm aumentando o tempo de vida útil. Isso está bastante mais claro para aplicar esse recurso com segurança nas cidades. Que bacana, que legal. Muito bem, então agora eu vou falar um pouco para os dois, assim, né? Para a gente ver um pouco sobre essas tendências agora para a iluminação pública. Queria que a gente fizesse um bate-bola, assim, começando pelo Rosito, assim, sobre as cidades inteligentes, o que se vê em termos de tendências, assim, onde a iluminação faz bastante diferença perto do que a gente vem tendo hoje. Bom, eu tenho participado, sempre que possível, participo de feiras, de eventos de cidades inteligentes, como coordenador do Comitê de Telegestão da ABCIP. A gente também está bastante a par disso, que a gente vê a telegestão, a iluminação pública, é uma das portas de entrada para uma cidade inteligente. Então, existem muitos pontos de integração dessa iluminação pública. A norma 5101 de 2024 já tem um capítulo que se chama Iluminação Adaptativa, que eu tinha comentado. Isso significa que existem critérios na norma de que maneira é possível reduzir e aumentar o fluxo luminoso. Então, de que maneira se pode fazer isso com segurança para não escurecer uma praça, uma avenida em algum momento que não seja possível, mas ao mesmo tempo aproveitar de uma diminuição de fluxo de pedestres, veículos e poder utilizar desse benefício. Então, isso faz parte de uma cidade inteligente, controle da luz. E tem um segundo ponto que eu vejo que é uma tendência para o futuro, que se chama a iluminação, além da iluminação adaptativa, a iluminação controlável com diferentes temperaturas de cor. Isso também é interessante porque você pode fazer uma iluminação adaptativa, controlável e dinâmica, com diferentes espectros de luz em alguns momentos, em algumas situações, para também, por exemplo, num parque onde no momento que não circulam pessoas naquele local, diminui a temperatura de cor para interferir menos no meio ambiente. Na mesma luminária com 2 temperaturas de cor. Isso é uma tendência aí para os próximos anos. Muito legal. O que mais você pode citar? Eu acho que um outro ponto também interessante, além disso, é a integração quando a gente fala com a tecnologia. Então, hoje quando a gente fala de cidade inteligente, não é só a questão da iluminação, mas a questão de controle de acesso, segurança,
monitorar, por exemplo, o fluxo de pessoas numa via, ou de carros, ou de motos. E isso está integrado, por exemplo, ao sistema semafórico, né? Então você pode ali, de uma certa forma, de acordo com a densidade de carros ou pedestres que passam naquele espaço, controlar para que haja maior fluidez, né, do tráfego. E o que é legal hoje é que tudo isso, a grande maioria já está integrado a um sistema de telefonia 5G ou 4G, que permite você agregar esse tipo de acessório ou controle no próprio luminária, né? Então, ao invés de você ter sistemas aí adjacentes ou uma infraestrutura separada para isso, você integra tudo hoje num sistema de iluminação também. Então, isso permite essa flexibilidade, né, dessa integração e você poder conectar, então, uma cidade nesses sistemas globais. E a conectividade hoje é tudo, né? A gente fala muito de internet das coisas, o IoT, né? E a gente vê que nessa parte de automação aí tem muito a ser investido e as cidades, principalmente os grandes centros hoje que estão sofrendo em relação à densidade de pessoas e carros, tem como se beneficiar dessa integração, né? Então, acho que tem muita coisa vindo ainda. A gente já tem vários exemplos aqui no Brasil, né, de aplicações desse tipo, né? Como a gente mencionou também, as luminárias, de uma certa forma, elas já estão vindo preparadas para isso. Vou dar um exemplo para vocês, nessa luminária que a gente vê aqui na mesa. Ela tem basicamente duas famílias de produto. Uma luminária que permite aí você ligar e desligá-la, né, através de uma fotocélula. Essa fotocélula, então, o que ela faz? Na medida que o sol se põe, ela aciona a luminária, manda ela acender. É o sistema mais tradicional que a gente conhece. Ela liga quando escurece, né? Mas, poxa, como o Rosito falou, se eu quiser controlar ela, mudar a temperatura de cor, dimerizar, como é que a gente faz? Esse liga-desliga, ele não é mais da forma tradicional. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que mudar basicamente dois componentes na luminária. Um deles são os drivers, que a gente chamava antigamente de reator, né, das luminárias. Esse driver, então, permite você poder controlar as luminárias ou dimerizá-las, né? E o segundo é a própria fotocélula, né? Então, a gente tem hoje basicamente aí a aplicação com a base NEMA, né, que é uma base padronizada, que é essa base que vocês estão vendo aqui, de 3 pinos ou 7 pinos. 7 pinos, o que significa? Poxa, se eu quiser integrar uma automação, ela tem que ter mais pontos de controle, né? Por isso que a gente tem que ter aí uma luminária que permite fazer dimensão, esse tipo de controle. E como eu comentei, né, hoje a grande maioria das instalações já estão pedindo 7 pinos, mesmo que seja um produto ainda que não vai ser controlado, mas há uma preocupação de que, poxa, se futuramente eu quiser transformar a minha cidade, o meu bairro, em um local inteligente, que eu possa integrar com uma automação, a luminária já vai estar preparada. Afinal de contas, a gente espera, né, a grande benefício desse produto é que dure anos, né? E mesmo que se agora não for implementada uma automação, a gente pode fazer futuramente, né? Então isso é um ponto que a gente já viu que a indústria evoluiu. Então hoje basicamente todas as luminárias novas que nascem já estão vindo na versão aí 7 pinos, né? Que bacana. Bom, e aí a gente falando então sobre essa questão dos módulos fotovoltaicos, é também essa questão da preocupação com o meio ambiente, não passar cabo, não ter toda essa questão, isso também impacta, né? Você tem um pouco de experiência para compartilhar com a gente sobre isso, Rosito? Sim, também em economia de infraestrutura, em melhoria de desempenho, outros fatores. Existia alguma dúvida em relação à durabilidade, isso está cada vez mais fácil de resolver. É importante sempre, num projeto desse, fazer o cálculo de retorno de investimento, o cálculo de payback. Então, para entender como se comparando um sistema com o outro, isso já tem se tornado viável. Então, os exemplos que eu tenho para compartilhar são dessas parcerias público-privadas que já estão considerando isso, que já estão investindo em geração, é a combinação, né, da energia limpa com a tecnologia, com os LEDs. A gente passou do tempo de só trocar para LED. Que o Marcos já evoluímos. Falando, já evoluímos. A gente tem essa possibilidade já de colocar, de deixar a luminária preparada. E eu queria dar 2 exemplos aqui, né? É inevitável a gente não falar dos eventos que estão acontecendo no Rio Grande do Sul. E eu ficava vendo muitas transmissões e vendo pontos onde tinha uma iluminação, e mesmo compensando as câmeras, a gente via que podia estar um pouco mais iluminado, ainda mais para aquele trabalho de resgate à noite que o pessoal, os voluntários estavam fazendo. Então, por exemplo, se a gente pensar, e aí cabe também ao gestor público pensar em áreas de risco, em áreas onde a gente sabe que pode acontecer novamente um evento desses, usando esse exemplo dessa luminária que está na mesa, que tem 200 watts. Então, ela poderia ser colocada, essa luminária, em algum local onde não precisaria 200 watts, precisaria, vou dar um número, 150. Mas ela está superdimensionada para, se precisar em algum momento, seja um evento climático, um acidente, um incêndio, uma outra situação extrema,
ela vai ter um nível acima do que ela foi projetado e ela tem aquela reserva de potência de fluxo luminoso para garantir um nível mais alto para uma situação. Quem vai comandar isso? A telegestão. A luminária vai estar preparada para isso. Então, cabe ao projetista utilizar os critérios da norma, utilizar a tecnologia para garantir isso. E agora, pegando o outro extremo, que seria, bom, ela está com 150, né? Ela tem 200 watts, mas ela está lá com a telegestão e ela está tendo uma potência, consumindo 150 watt-hora. Só que, em determinados horários da noite, ela pode ser dimerizada para evitar poluição luminosa. Isso é preocupação com o meio ambiente. Exato. Isso é preocupação com o sono dos pássaros, com rota de ave migratória, com observatórios astronômicos. Então, ela pode também reduzir o fluxo luminoso e se adequar. É o que a gente fala, a luz certa, na hora certa, da maneira que as pessoas, na quantidade certa, da maneira que as pessoas precisam. E esse ambiente da cidade inteligente, também a gente está falando aqui de iluminação pública, mas ele também está envolvido os prédios inteligentes, que a gente deveria falar mais disso justamente em eventos de cidades inteligentes, do prédio público inteligente, do prédio privado inteligente, que emite menos poluição luminosa, não deixa passar iluminação da janela para o céu, o que também é uma prova de economia de energia, de uso racional da energia sem perder o conforto. Sim, isso é assunto de outros podcasts nossos, né? Justamente porque aí a gente já tem muita solução pronta, né? Não tem que desenvolver. Complementando o que ele falou, eu acho que é interessante essa questão do trabalho das luminárias solares, né? Não sendo ligadas à rede elétrica, mas um dos pontos que a gente percebe evoluir bastante, a grande pergunta que nós temos como indústria é autonomia, principalmente de baterias, né? Todo mundo pergunta, mas aguenta, se estiver chovendo, se estiver nublado, o que vai acontecer com a iluminação? Então há uma preocupação sim, do ponto de vista de nós como fabricantes, de trazermos um produto ao mercado que mesmo um dia nublado, chuvoso, ela possa ter aí uma recarga, né? E ao mesmo tempo, outra coisa que o Rosito mencionou, a questão da dimerização. A dimerização, além dessa questão do impacto ambiental, ela permite também você ter um aumento da autonomia. Então imagine que você tem uma via pública que durante as 8 até a meia-noite tem muito tráfego e depois de madrugada quase não passa ninguém. Então você pode agregar sensores na luminária que permitem ela acender quando alguém passar, ou até estabelecer graus de dimerização ao longo da noite, para que ao amanhecer ela possa se desligar e recarregar durante o dia. Então esse tipo de tecnologia a gente está agregando aos produtos hoje, né? Há uma preocupação sim com a autonomia das baterias e aí a gente percebe que logicamente, como é um produto, eu mencionei anteriormente, eletrônico, a gente tem que tomar cuidado em relação à vida desses produtos, né? Porque produtos solares a gente vê uma infinidade bastante grande de soluções no mercado. Existem soluções às vezes baratas, né? Que a gente vê que talvez não dão aquela autonomia que a gente esperava, mas há uma preocupação de nós, pelo menos como fabricantes, trazemos ao mercado aí um produto que seja que tenha uma garantia longa, uma autonomia que permita esse tipo de aplicação. E nós fizemos um exemplo que o Rosito deu aí referente à iluminação autônoma, já algumas aplicações em espaços onde não existia, né, uma iluminação aí tradicional de LED, né, porque não havia rede elétrica disponível. A gente já instalou algumas bases, alguns postes, digamos assim, autônomos provisoriamente para iluminar alguns eventos, né? Então, como você mencionou agora, é uma coisa interessante, porque muitas vezes é uma situação de um espaço que você precisa iluminar e depois não mais, você pode remover essa luminária, esse sistema, levar para outro lugar, ou seja, não é só naquela aplicação específica, que é uma aplicação às vezes emergencial, mas também a possibilidade de levar isso para onde você quiser. Diferentemente num poste hoje ligado à rede elétrica que não tem como remover, né? Verdade, interessante lembrar desse grande festival de música que nós iluminamos, foi muito legal porque era um espaço que não era para isso, mas que facilmente a iluminação foi resolvida, né, para que recebesse todos os participantes e depois se tira sem nenhum impacto também com o meio ambiente ou com o espaço, né, é muito mais barato também. Muito bem, Rosito, ficou mais algum item importante que você lembra que a gente acabou não comentando que vale a pena complementar? Eu queria dar um recado para o pessoal conhecer mais a NBR 5101, ver os impactos positivos que ela vai ter. Claro. São muitos impactos positivos, eu citei rapidamente alguns. Eu gosto sempre de citar da densidade de energia e densidade de potência, que é uma nova maneira de ver de que maneira a luminária, a lente da luminária, a fotometria vai ficar mais adequada para o projeto. Isso muda completamente assim, a maneira que a gente via e que projetava. Então, uma grande oportunidade de desenvolver produtos melhores. A gente tem que pensar no futuro
na iluminação, no projeto de iluminação como um todo. Eu espero que no futuro os processos de compra, seja de licitação, de parceria público-privada, haja mais projeto básico, projeto luminotécnico. E que também se flexibilize na mudança da portaria 62 do Inmetro, se flexibilize para poder ter mais opções de fotometrias. Que os fabricantes possam, a indústria possa oferecer mais opções de fotometria para fazer o projeto mais correto possível. Isso é economia de energia. Isso é qualidade de iluminação na prática. E, por último, um recado, assim, uma informação, estou tentando traduzir de uma maneira menos técnica até, que não é porque a iluminação é de tonalidade mais quente ou de uma temperatura de cor mais baixa que ela perde qualidade de iluminação. Ela não é que nem o sódio, ela tem um IRC alto, um índice de reprodução de cores alto. E o ponto mais importante que eu vejo de desmistificar é que, às vezes, o gestor municipal ele entende que precisa de uma temperatura de cor alta para mostrar que mudou para LED. Não precisa. O que dá a sensação de segurança nas pessoas não é um branco brilhante, não é o branco farmácia que a gente chama, e sim as pessoas se enxergarem a iluminação vertical no rosto da pessoa, que já é critério normativo agora, já era antes em faixas de pedestres, agora em calçadas também, e o critério de uniformidade e menos ofuscamento. Claro. Quanto menos ofuscamento, mais as pessoas enxergam. Quanto mais uniforme, melhor para ter a sensação de um ambiente bem iluminado uniformemente. E quanto mais enxerga o rosto da pessoa que vem na tua direção, mais sensação de segurança. E não a luz com muito azul e mais branco. Então, assim, a gente precisa desmistificar isso, fazer as pessoas entenderem que isso é um projeto de qualidade, que isso vai dar ganho para o município. Claro, a gente vê isso muito também em iluminação esportiva, que a gente tem essa preocupação, você não pode ofuscar quem está, né, o atleta, você não pode ofuscar quem está assistindo, você tem que garantir essa luminosidade, então agora é levar também esses conceitos para essa parte de áreas externas, condomínios, iluminação pública em geral, interessante. Já sabemos fazer, isso é fácil, agora é só ajustar a norma, então, a questão das lentes e da temperatura de cor para esse novo momento, né? Muito bacana, muito bacana. Gente, a gente falou hoje aqui, então, com o Luciano Rosito, nosso convidado, especialista para iluminação pública, e com o Marcos Ellet, que também é nosso engenheiro especialista para os produtos de luminárias e equipamentos inteligentes da LEDVence. Queria agradecer a presença de vocês aqui com a gente para poder discutir esse assunto, avisá-los também para seguir a gente nas redes sociais, para deixar seu like, apertar o sininho aí para continuar se inscrevendo no nosso canal para conhecer os outros podcasts. Muito obrigado, Luciano. Muito obrigado. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado. Acompanhe a gente nas próximas lives. Exato. Teremos outros eventos, gente. Tchau, Obrigado. tchau.